Então assim nós vamos começar a estudar de acordo com a revista, como um comentário do pastor Erinaldo Renovato de Lima, então passando por detalhes dentro desse tema, sabendo então que no tempo do rei Josias é que aconteceu isso, e o rei queria uma reforma no templo, que foi começada ali, a palavra de Deus foi encontrada, ali a palavra foi lida para o rei, e o rei soube do juízo que estava determinado sobre o povo, e manda consultar então a profetisa Uda, e Deus usa a profetisa Uda para mandar a mensagem ao rei, dizendo que o juízo estava determinado sobre o povo, mas que o rei não passaria por esse juízo no seu tempo. Vamos ver então os detalhes dentro da lição. Então temos na parte 1, quem foi Uda? Tópico 1, Uda. Tópico 2, atividade que exerceu. Tópico 3, Deus ouviu Uda. Tópico 1 então, Uda. Ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto, num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor. O texto em estudo diz que ela era esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador das vestimentas e habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade, ou na Cidade Baixa, segundo o livro de Reis 22:14. Então veja bem que Uda, uma mulher profetiza, no meio de uma sociedade em que quase não se via nem falar que existia alguém que era usado por Deus assim. Sempre eram os homens, né? Sempre foi assim, os homens eram usados. Nós vamos ver que existiram pouquíssimas profetisas registradas então na Bíblia. Então nós podemos destacar aí, na verdade, 5 mulheres que foram profetisas, e podemos incluir aí o que não é bem dentro do tema, dentro do dom, vamos dizer assim, porque profetiza é um dom que vem do Espírito Santo para um ministério determinado, para alguém exercer esse dom durante um período. Já o dom de profecia, nas 4 filhas do evangelista Filipe, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, já é um dom que o Espírito Santo usa a pessoa, não necessariamente numa parte ministerial, mas são palavras tragas por Deus a uma pessoa para trazer à igreja mensagens de edificação, de exortação e de consolação. Então é diferente lá do Antigo Testamento, dessa parte aí, quando fala que as mulheres eram profetisas, aí, como essas que nós vamos dizer. Elas então traziam uma mensagem designada por Deus dentro então de uma situação do país. Então quem foi usado nessa época aí do Antigo Testamento e também no início do Novo Testamento, quem foi? Então, primeiro aí Miriam, segundo aí a Débora, terceiro a Uda, e em quarto Noadias, que era uma falsa profetisa na verdade. E no Novo Testamento nós temos aí a Ana, no templo com Jesus, e podemos incluir então as 4 filhas de Filipe. Então todas que são mencionadas aí dentro do assunto profetiza. Nós sabemos que Miriam não foi um bom exemplo, né? Se rebelou contra seu irmão, teve até lepra e não foi uma pessoa que trouxe muito bem a Israel, mas foi usada por Deus então como profetisa. A Débora, nós sabemos que foi uma juíza que ajudou então na conquista de Israel e tinha como companheiro a Baraque, que não teve coragem de ir a uma guerra, né? E foi preciso que Débora então assumisse a posição que lhe era cabível.
Então ela trouxe realmente a profecia de Deus a Baraque para que tudo aquilo ali fosse resolvido. A Noadias é conhecida no livro de Neemias, porque Neemias a cita como uma falsa profetisa que tentou prejudicá-la. E a Ana, já no Novo Testamento, antes da igreja nascer, no tempo do nascimento de Jesus, Jesus é apresentado no templo, então tem um encontro com a profetisa Ana, uma mulher que demonstra ter uma atitude muito humilde, era viúva, vivia em jejuns, em oração, e ela recebeu de Deus a revelação de que ela veria então o Messias, Jesus Cristo. E as 4 filhas de Filipe, então só diz que profetizavam, ali é um dom de profecia, né, que qualquer pessoa da igreja pode receber. Não importa se é criança, se é mulher, se é homem, se é jovem, se é adulto, não importa. É um dom do Espírito Santo e elas eram usadas nesse dom do Espírito Santo, o dom de profecia. Então Uda foi uma mulher simples, humilde, que morava na periferia de Jerusalém, a capital de Judá, na parte de baixo de Israel, né, que Israel foi dividida na parte de cima, chamada Israel, parte de baixo Judá. A parte de cima teve aquele problema com a Síria, né, foram invadidos, e agora a parte de baixo Judá seria invadida pela Babilônia, eles seriam levados cativos. Mas antes disso, então, no reino do rei Josias, que começou a reinar com 8 anos, e ele então leva o povo a um avivamento, e a profetisa Uda é consultada na época que o rei tinha então 26 anos, e Deus manda então dizer ao rei que o juízo estava determinado, mas que ele escaparia de passar por esse juízo. Então, ela traz essa profecia de Deus. No tópico 2, atividade que exerceu. Então, ela exerceu a atividade de profetisa no tempo que este ofício era predominantemente confiado aos homens. Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias e decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. Veja 2 de Crônicas 33, de 11 a 25. Ela entrou em cena no momento dramático da história do reino de Judá, em 639 a 609 a.C. Então vemos que Uda exerceu o ministério aí de profetisa, pelo menos esta vez. Não sabemos se outra vez Deus a usou para trazer alguma profecia. O certo é que na Bíblia registra que o rei Josias mandou consultá-la, e se ele mandou consultá-la porque era uma pessoa de confiança e, na certeza, ela tinha trago outras mensagens, né? E ficou famosa por trazer as mensagens corretas, senão o rei não mandaria consultá-la, né? Ele não deixaria de acreditar e mandar consultar o Jeremias, o Sofonias, né? Até o Abacuque, que nós cremos que estava nessa época também. Então, ele mandou consultá-la porque ela era digna de confiança. Então, ela trazia mensagens realmente de Deus. Então, foi uma coisa inédita, né? Uma coisa diferente acontecida no meio de Israel, porque não era normal uma mulher ser profetisa, uma mulher trazer uma mensagem de Deus. Mas nós cremos que pela idade do rei, como ele era muito jovem ainda, era mais fácil dele acreditar na mensagem que ela traria do que na mensagem dos profetas, porque os falsos profetas só traziam mensagem de paz, de tudo bem. E os profetas legítimos, né, que eram aí Jeremias e Sofonias principalmente, traziam só mensagens de duro juízo. Então, ele estava ali sem saber em que acreditar. E ele mandou consultar então a profetisa Uda, porque ele sabia que era digna de confiança. Tópico 3, Deus ouviu Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes no reino de Judá. Bom, aqui nós vemos que, na verdade, né, Uda era uma mulher, então, provavelmente de oração, de jejum,
E ela ouviu a voz de Deus, então, falar com ela sobre o que estava para ocorrer, e ela, então, transmite isso para os funcionários do rei que foram até ela, a mando do rei, e então o rei vai tomar providências para fazer uma limpeza geral na nação, e retirar a idolatria que estava até dentro do templo, por incrível que pareça. Tudo isso era resultado do governo do avô de Josias, que foi Manassés. Ele que deu início aí a tanta coisa abominável diante de Deus, até se colocar uma imagem do templo. Então a situação era realmente terrível e o juízo de Deus foi determinado. Vamos ver na parte 2, Uda vê o tempo do avivamento. Tópico 1, Josias promove verdadeiro avivamento. Tópico 2, aboliu a idolatria. Tópico 3, resgatou a lei do Senhor. Tópico 1, então, Josias promove verdadeiro avivamento. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo em resposta aos inimigos de seu pai, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel, do ano 639 ao ano 609 a.C. Tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém. Contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia, com o apoio de conselheiros reais, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda, segundo o livro de Crônicas 34:2.